Mais um episódio do Papo Seleto iniciando para você que é líder e que sabe que a liderança é um processo contínuo, né? Que a gente sempre deve buscar esse aprendizado. E no episódio de hoje, eu tenho muito carinho de anunciar que vai ser com a Bianca Solero. Eu conheço a Bi tem uns 12 anos, viu, Bianca? É verdade, menina. Foi Ou isso 13, mesmo. ou 13. É, Eu tô aqui no Rio, tem 11, tem 13 ou 14, garota. é verdade. Olha só. Gente, eu tive o prazer, né, assim, a honra de poder trabalhar junto com a Bianca, né? A gente trabalhou na mesma empresa. Olha a Lúcia aí, olha, Bi. Lúcia Ei, Barbosa aí. Lúcia! Lembro demais. Trabalhamos juntos um período na mesma empresa, então a gente conviveu bem intensamente, né, durante esse período. Tanto eu quanto ela saímos dessa empresa, mas a gente manteve esse contato. Então, assim, é com muito carinho que eu anuncio hoje para o nosso Papo Seleto a Bianca Solero. E para você sempre acompanhar, não perder nenhum Papo Seleto, se inscreva no nosso canal do YouTube, que é @paloma.aceleta. E também no Spotify você pode seguir, é só digitar lá Papo Seleto, tá? Então, gente, deixa eu apresentar para vocês a minha convidada especial de hoje. A Bi para os íntimos, a Bianca Solero, ela é psicóloga também, ela é educadora corporativa, é palestrante TEDx, muito chique, é especialista em criatividade. Você ainda atua como arte terapeuta? Também. Eu misturo essa atuação. E a gente, assim, desde antes, aí eu tô falando a minha percepção, tá, Bi, de quem trabalhou com você. Mesmo antes de Bi, na minha percepção, começar a estudar mais diretamente o processo criativo, ela sempre foi uma pessoa muito criativa. Quem trabalhou com ela, que tá aí, deve concordar, a Lúcia deve concordar. Então, assim, ela não só é especialista nesse tema, no sentido de uma estudiosa. Eu sinto que ela vive, né? Ela vive realmente essa criatividade. E para fechar o currículo da minha convidada, ela é mãe de 2 pedras preciosas, lindas, maravilhosas, que já estão enormes, né, Bi? Já tem 7, 8 anos, Paloma. Enorme. Pois é, Bi, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço muito o convite. Eu já estava acompanhando as suas lives, assim, alguns fragmentos que você estava postando, estava adorando, então me senti também muito honrada de ter sido convidada. É sempre bom a gente estar, né, trocando ideias, trocando informações, porque adorei como você apresentou esse papo seleto para essa liderança que entende que o que há é a impermanência, que as coisas estão mudando. Então, quanto mais a gente conversa com mais pessoas diferentes, melhor a gente se adapta, né, aos novos cenários que vão surgir. Isso tem tudo a ver com o que eu trouxe aqui hoje para a gente falar também sobre criatividade. Exatamente. Ó, Lúcia, muito carinhosa, tá deixando um recadinho aqui, sou fã de vocês, recíproco, viu, Lúcia? E Lúcia concordou, de verdade. Esse sim dela foi quando eu falei que você sempre foi criativa, Lúcia concordou aí. Então vamos lá, Bi, para quem está ouvindo a gente, que tem interesse por esse tema criatividade, assim, como você já trouxe, é algo muito requerido nesse nosso novo momento, novo entre aspas, né, no nosso atual momento. Só que tem um ponto que assim, eu sempre percebo, quando eu dou aula, por exemplo, sobre criatividade, quando eu falo, e aí eu vou fazendo perguntas iniciais de aquecimento, eu percebo nas falas das pessoas que a criatividade ainda é muito associada com artistas, sabe? A imagem que vem é um quadro colorido, alguém pintando. Fala aí pra gente, é isso, não é? Vamos deixar claro pra galera. Então, criatividade é muito mais do que essa visível e reparada nesses atos criativos como pintar, bordar, dançar, fazer teatro, fazer cinema, né? Montar uma peça publicitária. Então tem aí algumas profissões que a gente chama da economia criativa, que são mais diretas e específicas para esse fazer
que é estigmatizado como criativo, que é nitidamente criativo. Mas eu gosto muito de dizer que, assim, é uma sacanagem que a gente faz com a própria criatividade quando a gente deixa ela reduzida a isso. Porque a criatividade, ela é exato o oposto, ela é múltipla. Ela é enorme, né? Tem várias camadas, vários atravessamentos, várias possibilidades. A gente já tem hoje definido o termo da criatividade emocional, que é a criatividade que a gente usa para inteligência emocional, para descobrir respostas mais adequadas e melhores, né? Adequadas para determinados contextos. A gente já tem muita pesquisa sobre criatividade, aquela que nasce através de um processo que é pragmático, né? Por exemplo, a gente vai intencionalmente, nós duas temos uma questão para resolver e a gente vai aplicar aquela técnica do brainstorm, a chuva de ideias, que é muito conhecida, né? Existe uma criatividade que nasce dessa execução pragmática, mas existe também a criatividade que nasce com um viés social, com um viés quase espiritual, intuitivo. Então tem muitas criatividades diferentes que a gente desconhece e que talvez a maior delas, eu não digo, não seria a maior delas, perdão, seria talvez a que mais nos interessa hoje, para todas as profissões, para todos os cargos, e principalmente para uma liderança que deseja se fazer atualizada, é essa capacidade de abrir o campo de visão, incorporar informações diversas, saber mesclar essas informações com aquilo que eu pessoalmente sinto, percebo, tenho repertório, tenho conhecimento, e quando eu misturo isso e coloco em ação, essa é talvez a criatividade que eu acho mais importante para todos nós. Então a criatividade, ela não é um dom, ela é uma habilidade disponível para todos os seres humanos, independente de capacidade intelectual, tá? Então a criatividade não está apenas ligada a pessoas com alto QI, com uma boa inteligência, não. E ela não é só destinada para também algumas profissões específicas. Ela, na verdade, é destinada para todos nós. Olha, você trouxe tanta coisa interessante, minha cabeça tá aqui, ó, fervilhando. Mas você trouxe um ponto que eu não conhecia, hein? A criatividade emocional. Bia, eu acho que isso daria um bom workshop, hein? Criatividade emocional, trazer com a inteligência emocional. Acho que a gente podia depois conversar para montar isso aí. Achei interessante. Super podemos, Paloma. Esse termo ele foi cunhado por um autor que chama James Averill. E, se eu não me engano, foi em 2001 que ele começou esses estudos. Eu descobri quando eu estava fazendo um programa para a Faber-Castell Educação, e eles queriam justamente incluir essa transversal emocional dentro da criatividade. E daí tem um outro autor, que é o Arne Dietrich, que ele destrinchou 4 tipologias para criatividade. E aí duas delas tem também esse viés emocional direcionando a criatividade. Então é bem, assim, é uma coisa que é pouco conhecida, por isso que eu gosto de falar, Paloma, que eu trabalho com a psicodinâmica da criatividade. Eu comecei a associar esse termo porque, assim, gente, é sobre a manifestação, é sobre a nossa relação com a criatividade, é sobre como ela nasce, não só essa criatividade que todo mundo acha que é recortar papel, que é colar, que é vestir peruca, sabe? Que é fingir de palhaço, que eu muitas vezes evito esse lugar justamente porque o meu trabalho é tirar a criatividade desse lugar estigmatizado. Muito bom. E você também trouxe que ela é para qualquer área, né? Tem umas mais evidentes, obviamente, como você trouxe marketing, criação e tal, mas ela é para qualquer área. E aí eu penso a galera, por exemplo, da área do financeiro, né? Que acha que não é para mim. Eu quero exatamente quebrar essa crença, né? E uma outra coisa que você trouxe, muito interessante, usou um termo habilidade. Você disse que a criatividade ela é uma habilidade. Então, eu conhecendo, então, que é habilidade, portanto, ela é desenvolvível. Ela é algo que passível de desenvolvimento, certo? Então, fala pra gente, como é que os gestores podem buscar desenvolver essa criatividade? Perfeito.
Para explicar isso, acho que é muito legal a gente entender os 4 Cs que estão conectados à criatividade. Então, a gente sai um pouco desse estigma da palavra criatividade e a gente vai olhar ela agora por uma perspectiva de 4 outras habilidades que a gente pode desenvolver e que estão conectadas ao processo que acontece dentro da gente, mentalmente, cognitivamente, para ter uma ideia. Então, a gente tem basicamente 4 etapas, que é a nossa preparação, depois vem a incubação com a iluminação, que é quando você tem... Então, primeiro você se prepara, você pesquisa o que você precisa para resolver aquele problema, aí você vai relaxar, distanciar, vem a ideia, aí você coloca ela em prática, depois você precisa avaliar para ver se ela funcionou ou não. Então, baseado nesse ciclo, que em outra oportunidade a gente pode aprofundar, a gente tem 4 Cs, 4 outras habilidades conectadas à criatividade, que é a nossa curiosidade. Então, quando eu tenho um problema para resolver, eu preciso, quanto mais curioso eu for, eu vou saber como que Paloma já resolveu esse problema. Como que a pessoa que trabalhou nesse mesmo cargo antes de mim, quando ela teve um trabalho parecido, como que foi que ela resolveu? A Paloma resolveu diferente, o Ciclano resolveu diferente, eu vi um vídeo no YouTube que fala diferente, eu estudei que fala diferente, tem uma outra vivência na minha vida. Então, quanto mais coisas eu vou curiosamente buscando, mais repertório eu vou ter para tirar. Que legal, essa ideia. Pode falar um pouquinho, porque eu falo exatamente disso. Recentemente eu fui no Rio Innovation Week, e aí eu gravei um vídeo, e eu falei que uma das... acho que eu trouxe 2, né? Assim, como um aprendizado dos dias que eu passei lá, de tudo que eu ouvi, vivi. Legal. Eu trouxe exatamente a curiosidade como algo que é um dos nossos grandes diferenciais, né, nesse mundo tão dominado pela IA. Muito bom você ter trazido isso. E isso também conecta muito com a nossa infância, porque a nossa capacidade de aprender coisas novas, ela está intimamente conectada com a nossa curiosidade, com o nosso interesse, sabe? Então, por exemplo, às vezes eu não sei como conserta um carro, eu, Bianca, tá? Faço nem ideia. Mas se eu tenho interesse por aquilo, eu aprendo muito mais rápido do que se eu estivesse fazendo porque você mandou eu fazer. Porque agora é minha meta fazer isso. Então, isso entra um pouco, eu acho que dentro da gestão, como esse lugar de entender, por exemplo, o que é interessante para as pessoas que compõem a minha equipe? O que desperta o interesse delas, a curiosidade delas? E à medida que eu nutro isso e que eu sei minimamente falar essa linguagem, eu tô de tabela nutrindo a criatividade, a capacidade delas terem mais iniciativa e responderem com respostas mais inovadoras. E talvez mais que economizem, né, esforço, que economizem energia. Depois da curiosidade, o segundo C é um neologismo meu, eu chamo de contrafoco. A gente conhece muito o contrafoco como ócio, o ócio criativo. Porém, nesse nosso mundo acelerado, Paloma, eu vi as pessoas tendo aversão a ócio. Tipo, ócio é coisa de preguiçoso, é coisa de quem não tem nada para fazer, entendeu? E a gente não entendeu qual é a função do ócio. A função do ócio é fazer você se desligar de um problema. E aí, presta atenção, você tem aqui um problema, pode ser um problema relacional na sua equipe, pode ser um problema de tempo, pode ser um problema de gestão, um problema de resolver de escrever um relatório, sei lá, qualquer que seja ele. Quando você fica muito assim, ó, como é que eu vou resolver, como é que eu vou resolver, como é que eu vou resolver, você deixa apenas a sua consciência trabalhando, né? Você bota luz no problema e você fica vendo só o que tá aqui, ó, na superfície. Mas tem um monte de possibilidades aqui embaixo que a gente não vai ver até que a gente se desligue, se desconecte dele, sei lá, num banho, numa caminhada, numa noite bem dormida, num café que eu vou tomar e vou me desligar daquilo. Aí o que acontece? O nosso inconsciente age. Então ele desce a camada que tinha luz e ele busca outras coisas, e nisso que ele busca, ele traz uma ideia que é diferente daquela que estava aqui só na superfície. Então, por isso que geralmente é um caminho não padrão, né?
Exatamente, é isso mesmo, porque enquanto a gente está só com a nossa atenção e a nossa consciência, a gente está vendo tudo que é padrão, tudo que está aqui na superfície, né? E o padrão, ele é pouco criativo, né? Ainda que você adicione um elemento novo, a qualidade criativa dele vai ser baixa e talvez ele não resolva como deveria resolver. Então, o contrafoco é esse lugar de você largar o foco. Sabe? Você trocar de foco, alternar o foco para fazer outra coisa enquanto você deixa o seu inconsciente agindo. A terceira é a coragem. Porque depois que eu tenho uma ideia, eu preciso colocar ela em jogo. Então eu preciso de coragem para atrever a possibilidade daquilo dar errado, né? Porque não é porque na minha cabeça deu tudo lindo que na hora que eu vou colocar na prática vai dar tudo maravilhoso. Aliás, eu gosto de dizer que assim, eu nunca vi uma coisa que na prática foi exatamente 100% igual que estava na sua cabeça. Porque a nossa capacidade imaginativa, ela tem muito mais riquezas e muito menos barreiras, né? Quando a gente vem para o real, tem a barreira do recurso financeiro, tem a barreira do tempo, tem tantas barreiras que a gente nunca vai fazer exatamente igual. Então eu preciso me atrever, eu preciso correr um risco com aquela ideia. Então, quanto mais a gente consegue desenvolver em nós a coragem, a gente também está habilitando respostas mais criativas. E a quarta é a nossa capacidade crítica. É a nossa capacidade de discernir se uma coisa deu certo ou não deu, se valeu a pena, se não valeu. É a nossa capacidade de avaliação de resultados entre o que é uma ideia inovadora e se ela está realmente respondendo ao que precisa ser resolvido. Então, veja bem, quando você estava falando da liderança lá do financeiro, às vezes do pessoal do jurídico, do compliance, que tem às vezes essa atuação muito rígida e parece que não está precisando da criatividade, mas veja bem, quanto mais repertório eles têm, que é curiosidade, mais fácil eles vão trabalhar, com menos esforço. Quanto mais eles nutrem o contrafoco, mais refrigerada a mente está para resolver problemas. Né? Quanto mais eles têm coragem de se atrever, mais eles têm chance de economizar recursos. E da mesma forma, crítica é essa capacidade de avaliar o que funcionou e o que não funcionou. Então, para mim, a psicodinâmica da criatividade, ela está totalmente conectada a uma produtividade mais saudável. Ela agiliza o processo de uma forma que não é só a pressa pela pressa, que é uma nova velocidade que nasce a partir de um interesse genuíno e por aí vai. Senão eu vou falar demais, mas você entendeu? As quatro competências ou habilidades são essas. Muito bom, muito bom. Deixa eu fazer um resumo aqui então. Então é a coragem, contrafoco, curiosidade e a crítica. São os 4 Cs que amparam aí esse processo criativo, né, que você explicou. Perfeito. Exato. Bi, uma outra coisa que eu percebo quando eu tô falando sobre criatividade, enfim, nas turmas de liderança e tal, eu percebo as pessoas falando assim, mas eu não sou criativo. Nossa, fulano é criativo, eu não sou. E aí a gente são bloqueios, né? Sim. Enfim, a gente, talvez algumas crianças ouviram mais ao longo do seu processo, outras menos e tal. Então, vamos pegar esses bloqueios aí. Quais que vocês acham que são os principais bloqueios que hoje paralisam essas lideranças, né, esses gestores, com relação a essa criatividade, a vivência da criatividade? Perfeito, Paloma. Olha, eu acho que o primeiro, ele tem a ver com justamente essa cultura socioeducacional, onde a gente aprendeu que a gente só é uma coisa, que a gente é o que a gente faz. Então, se eu sou advogada, eu vou ser aquele advogado basicão, igual o estereótipo do advogado. Se eu vou ser psicóloga, eu vou ser o estereótipo da psicóloga. Você sabe que eu demorei, eu entrei no mundo corporativo e depois que eu vim para a clínica, que eu resolvi ceder, né, a clínica de fato. E muito do que me incomodava na clínica era assim, eu não quero ser essa psicóloga que todo mundo entende como psicóloga, eu quero ser uma psicóloga mais criativa, eu quero botar música nas minhas sessões, sabe? Eu quero ousar outras práticas possíveis e tudo mais.
E aí tem uma atuação que às vezes é tão enrijecida num único tipo de fazer, que para mim é o principal bloqueio da criatividade para todos os profissionais, né? Então, quanto mais você sabe que, assim, de novo, que não é só a criatividade sobre fazer algo inovador, colorido e divertido, que é criatividade, e você se abre para outras possibilidades de atuação, você está conseguindo ser mais criativo. Um outro bloqueio que é muito o que a gente vive hoje é o bloqueio da falta de tempo, da falta de ócio, né? Não tem como a gente ter respostas criativas sem ter esse contrabalanço mínimo, sabe? Do momento em que eu paro de pensar no trabalho mesmo, que eu paro de pensar no problema, que eu consigo ter uma alternância, né, de funções, de pensamento e tudo mais. Eu acho que esses dois são os principais. E aí tem um outro que eu acho que toca muito também a sua atuação enquanto formadora aí de liderança e mentora, Paloma, que é a tal da segurança psicológica, né? Então, assim, ninguém se atreve a novas respostas, nem o líder, nem os seus liderados, se não existe um ambiente de segurança psicológica. Exatamente. A coragem, ela só vai existir na equipe do líder se for uma equipe com ambiente, se for um ambiente com segurança psicológica. Sem dúvida. Exatamente, exatamente. Então eu diria que talvez esses três aí são os mais recorrentes, assim, a gente chega em casa, a gente só quer dormir, a gente não pensa em aumentar o nosso repertório, em cuidar de um hobby, de uma outra atividade, de ler um livro, porque às vezes a gente está lendo um livro de romance e vem uma ideia sobre resolver uma questão que nem precisa passar por conflito interpessoal, que às vezes é uma questão, sei lá, uma fórmula de uma planilha de Excel que você descobriu. Porque isso é a multiplicidade plástica do nosso cérebro. Uma coisa que eu estou estudando mais recentemente, mas que ainda vou formar agora em outubro, é neurociência da produtividade. O que eu vejo é muito isso, Paloma, assim, o quanto a gente subutiliza a nossa capacidade cerebral, porque a gente só está focado em meta, a gente só está focado em velocidade. E é burrice isso, porque quanto mais orientado para isso eu tô, menor vai ser a qualidade da minha performance, sabe? E olha, o Giba comentou aqui, tem tudo a ver com o que você está trazendo. A minha dificuldade é lidar com a pressão por resultados e prazos, sem sufocar a criatividade. Risco de esgotamento pela busca constante por novas soluções. Muito legal, Giba. Você sabe, Giba, que tem um termo que é uma licença poética que a gente fala burnout criativo. Porque a gente sabe que o burnout ele é uma doença, uma síndrome focalizada no ambiente do trabalho, mas muitas vezes, principalmente para as pessoas que trabalham sendo requisitadas diretamente por uma performance criativa, eles próprios existe uma armadilha ali, porque quanto mais cobrados por inovação, menos eles podem ser se eles não cuidam disso. E aí, essa pressão por resultados e prazos, ela tem duas nuances. Uma nuance que é a cultura socioeconômica, que isso está imposto, infelizmente, na maioria das dinâmicas de trabalho, mas a outra também é o tanto que eu, dentro do meu contexto socioeconômico, me submeto gratuitamente a essa pressão. Porque eu não sei qual é o recorte social das pessoas que estão nos ouvindo aqui, e claramente tem pessoas que não podem, né, se dar ao luxo de não ceder a essa pressão, mas eu gosto sempre de lembrar que tem aquelas pessoas que podem se dar ao luxo de não cederem a essa pressão e que às vezes não fazem por falta de consciência, porque achar que elas vão valer menos. Né? Então, o trabalho do autoconhecimento, ele também é um trabalho que suporta muito a inovação e a criatividade dentro das equipes. Gente, é incrível. O autoconhecimento todo o papo seleto que eu tô aqui. Bi, eu já convidei gente para falar sobre economia. Então, vai de economia criatividade. 100% dos meus convidados trazem o autoconhecimento. Incrível. Assim, não me surpreende, né, como psicóloga, mas assim, eu acho muito legal outras vozes, né, além de mim, reforçar isso.
Bi, Com me fala, certeza. assim para o Giba, por exemplo, que está trazendo isso, e para tantos outros líderes, né, e outras líderes que estão nos ouvindo, que ferramentas práticas, ou exercícios, técnicas, enfim, você recomenda para a galera que deseja desenvolver mais essa habilidade da criatividade? Perfeito. Olha, talvez eu indicasse duas, que são muitas dentro delas, assim. Mas a primeira é esse cuidado e esse entendimento em relação à segurança psicológica, a própria segurança. Então, assim, como que eu, Bianca, vamos supor que eu sou uma líder, tá? Como que eu, Bianca, me sinto segura no meu fazer? Me sinto segura na minha atuação, né? Independente se eu tenho uma liderança que é tóxica, obviamente, meu chefe sendo tóxico, eu vou ter mais dificuldade, mas eu vou conseguir trabalhar recursos e barreiras internas que vão fazer com que aquilo me toque menos. Não é que a responsabilidade está toda no indivíduo, não, tá? Não quero trazer essa lógica. Mas se a gente está falando de quais recursos o indivíduo tem, esse é um deles. Trabalhar a própria segurança psicológica. A outra coisa é uma coisa que eu tenho trabalhado muito. E se as pessoas quiserem no meu perfil, tem lá no link da bio um e-book gratuito, Paloma, que é sobre práticas regenerativas, que é coisas que a gente pode fazer no meu cotidiano, de eu comigo mesma, que vão apoiar a minha cabeça a ficar mais refrescada, a se abrir para o contrafoco, a ganhar mais curiosidade. Então, esse e-book, inclusive, ele está vinculado nessas quatro camadas Os que eu falei quatro para Cs, você. né? Os Muito quatro bom. Cs da Ó, eu vou criatividade. colocar no YouTube, quando sair, no Spotify, vou colocar o link aí do seu e-book na descrição do vídeo. Pode colocar, obrigada, Pá. E aí, Paloma, agora do ponto de vista de equipe, aí sim seria tudo que tivesse a ver com como que eu asseguro a minha equipe que ela pode contar comigo. E aí eu posso pensar em ferramentas muito práticas do tipo fazer perguntas mais abertas, sabe? Que é deixar as pessoas falarem mais. Escolher, sei lá, uma vez por mês, onde eu vou ter uma reunião mais, tipo, ao ar livre, que sai um pouco do contexto padrão, porque toda vez que eu já desloco as pessoas de um contexto padrão, eu já abro ali um convite para criatividade. Pode ser que não venha, mas isso é uma nutrição da criatividade. Tem uma coisa, um jeito de perguntar interessante, que é quando a gente está diante de um problema, é como não poderíamos resolver isso. Em vez da gente só perguntar o como poderíamos resolver isso, se a gente fala como não poderíamos, a gente vê um tanto de coisa que às vezes a gente faz e que não é o mais indicado, né? E a gente vai filtrando possibilidades mais criativas e mais interessantes. Eu acho que minimamente criar um clima onde as pessoas se sintam confortáveis, respeitem o próprio limite, a hora do almoço, sabe? O quanto que a liderança pode dizer, fulano, vai almoçar, vai pro seu contrafoco, sabe? Vai se desligar, eu estou agora, então eu que sou liderança também dou exemplo de não vou atender o telefone, que seja em 30 minutos de almoço, que 30 minutos hoje é muito, né? Então, assim, em 30 minutos eu não vou atender telefone, eu vou ficar por conta, eu já estou nutrindo a minha criatividade e estou dando exemplo para as outras pessoas de criatividade. Aquelas ideias de fazer post-it, fazer painel criativo, desenhar, colar, eu não gosto de falar disso porque, assim, isso cai naquele lugar, sabe, Paloma, estigmatizado da criatividade e que tem liderança que não tem jeito para isso. Então ela fica assim, eu não vou com essa cara desse negócio, não vou fazer. Não vou desenvolver a criatividade do meu time. Eu não tenho jeito, eu não tenho perfil para isso. E aí se bloqueia e nem tenta. Exatamente. Exatamente. Então, por exemplo, às vezes fazer desafios. Eu adoro brincar de desafios regenerativos e de desafios criativos. Então, que livro que você está lendo? Sei lá, tem um painel, às vezes até na intranet da empresa, né? Onde a equipe, cada um compartilha que livro que está lendo. Quem não gosta de ler livro pode compartilhar uma série que assistiu, um cinema, um teatro que foi, pensando pela perspectiva da ampliação de repertório. Né? Ou se eu fui pescar com a minha família, eu fui acampar. Gente, tem tantas possibilidades de coisas que a gente pode fazer para além do trabalho, que quando a gente brinca, traz aquilo para uma gincana,
né? Tipo, vamos ver quem é que tá fazendo mais coisas diferentes além do trabalho. A gente também tá nutrindo não só a criatividade, como a saúde mental. É muito interessante a gente perceber o quanto essas duas coisas estão conectadas. Muito bom. Então, Bi, te ouvindo, assim, uma das lições que eu tiro é para o líder que quer uma equipe mais criativa, não vai existir equipe criativa sem respeito e sem espaço para o erro. Exato. Não tem como o líder querer que a equipe pense por si só e pense de uma forma não padronizada, se a equipe não se sente segura o bastante para se arriscar. Então, Perfeitamente. então a gente já começa com. Isso é muito importante trazer, porque veja, você quer ser um líder criativo, tudo bem, não precisa de post-it, não. Mas encoraje o erro, né, na sua equipe. Exato, exato. Encoraje o erro como parte de um processo de aprendizagem e melhoria da performance. Não é o erro pelo erro. Ai, que bonitinho, errou. Isso. Parabéns, Paloma. Paloma, Vamos erramos. todo mundo errado. Entende? Que vira aquela coisa infantil, que é outro problema meu de todo mundo conectando criatividade com infantilidade ou com exuberância ou tá me faltando aquela palavra das pessoas que são muito excêntricas, com excentricidade. Gente, não é isso. É muito prático. A criatividade, ela pode ser muito prática. Então, assim, erramos. O que temos para aprender com isso? Sabe? Daqui, como que a gente pode não errar de novo? Que recursos nos faltaram para a gente ter cometido esse erro? Então, aí vem a crítica também, percebe? Tem toda uma análise para entender. Isso progride, isso gera melhoria de performance e inovação. Não tem jeito da gente passar por isso totalmente sem entender que o erro não é o erro pelo erro, é o erro como parte do processo de aprendizagem. Perfeito. Eu concordo plenamente. Você teria algum exemplo, assim, ou você enquanto educadora corporativa, ou enfim, lendo nos seus estudos, você tem algum exemplo real em que a criatividade fez toda a diferença positiva para um processo de gestão que poderia compartilhar com a gente? Olha só, recentemente eu estava trabalhando eu dei um treinamento para o pessoal do SESI Cultura. Tudo bem que aí já é um pessoal que já está mais orientado para a criatividade, né? Mas a gente foi muito interessante, a gente trabalhou com a metáfora do fio invisível. Eu gosto de lembrar a liderança que quando eles têm recursos de metáfora, eles podem estar utilizando a criatividade para resolver questões, né? Então a gente trabalhou com um fio invisível, porque eles tinham muita criatividade, mas eles não tinham um olhar para o que sustenta o negócio, que são as metas, que são os processos, que são a relação entre as pessoas. E a gente pôde trabalhar com um fio invisível, um fio mesmo, que eu trouxe um fio transparente. Ele não era invisível, né? Obviamente, ele era visível. Mas ele tinha esse lugar da transparência, onde a gente ia jogando um para os outros, para pensar no que sustenta o nosso negócio. E a gente formou uma rede. E essa metáfora visual de entender que não é só a parte prazerosa da criatividade que sustenta um negócio criativo, mas que também são tudo isso, essas outras coisas muito práticas e muito concretas, deu um salto neles. E agora em setembro eu vou voltar lá para poder avaliar esse salto de fato. Mas eu lembro que a gente já tinha percebido um salto de percepção e de transformação comportamental diante, né, dos processos, do que eu tenho que fazer para sustentar, que foi muito interessante, sabe? Tem um caso que eu vi recentemente, Paloma, de uma menina que se sentia desconfortável por perder o foco, de ficar com todo mundo na equipe, toda hora alguém chamando ela, e o gestor instituiu, eu não sei se você viu isso na internet, uma peruca.
E disse que essa peruca a pessoa tinha que vestir quando ela quisesse se concentrar. Essa é uma saída criativa, mas que sinceramente eu achei ultra boba. Eu achei, gente, eu não consigo ver quem vai fazer esse tipo de coisa real, sabe? Eu achei que foi um exagero. Mas acho que a gente pode pegar esses exemplos como possibilidades de, assim, se eu estou aberto a ver quais são as dificuldades do meu time e até aquelas conversas do tipo, como podemos resolver, como não podemos resolver, o que você sugere, o que o outro sugere, o que é viável, o que não é viável, a gente está já usando a criatividade para poder melhorar essa performance e esse relacionamento também, né, interpessoal. Muito bom. E aí uma equipe criativa é um grande diferencial, né, competitivo para a empresa. Não à toa você que trabalha com isso, empresas convidam você para fazer esse tipo de trabalho. E aí, a gente já falou, né, várias coisas por aqui, mas eu queria que você condensasse. Por que vale a pena realmente buscar desenvolver criatividade nos setores? Bom, talvez eu pudesse te dar uma resposta muito pragmática, Paloma, que é o relatório do futuro dos empregos, né, do Fórum Econômico Mundial, que desde ali 2012 e 2014 coloca a criatividade como uma das principais habilidades. Ela fica ali entre segundo, terceiro lugar. Ela está agora nessa lista do Future of Jobs de 2025 como a quarta habilidade que vai mais crescer, que vai mais ser requisitada até 2030. Gente, 2030 é daqui 5 anos. E inteligência emocional também, viu, galera? Só às vezes não tá com esse não, mas tem todo um conjunto. Eu vejo todo ano esse repórter e tem não sei o que, gente, essas 4 juntas, a inteligência emocional. Pois é, e assim, Paloma, o que a gente tem visto, né, diante do cenário, principalmente pós-pandemia, é que a saúde mental das pessoas é o que sustenta qualquer performance, né? É as pessoas que conseguem estar minimamente vivas por dentro e não só performando igual robô por fora. Inclusive, tem uma pesquisa super legal que foi de setembro de 2023 que comparou a criatividade humana à criatividade da inteligência artificial e a gente ganhou. A gente ganhou em qualidade. Vou te mostrar, me lembra que eu te mando. No meu LinkedIn tem um artigo que foi ali de setembro de 2023. Se você for lá nos meus artigos de 23, eu não escrevo muito artigo, então vai ser mais fácil você achar. Tem citado essa pesquisa. Porque a ideia é de que a máquina ela pode fazer mais variações a nível de quantidade, mas de qualidade, de aplicabilidade. Somos nós, os humanos, que fazemos. E por quê? Porque a gente tem a vivência real e concreta. A gente tem essa sensibilidade de saber o que cola e o que não cola. O que funciona, o que não funciona. E o impacto real disso. Então, tudo isso que eu tô falando é para dizer assim, gente, esta criatividade, ela vai ser ainda mais num mundo de máquinas, num mundo de inteligência artificial, quanto mais sensibilidade criativa a gente tiver, mais a gente vai melhorar a performance, não só nossa, como dos nossos times também, né? E fora que realmente, quando a gente nutre aquelas 4 camadas que eu falei da criatividade, a gente já está nutrindo equilíbrio emocional, a gente está ampliando o repertório de inteligência emocional, que aí entra mais na sua área. Então, assim, é tudo correlacionado. Exatamente. É um cérebro saudável, né? Só um cérebro saudável, ele é capaz de ter inteligência emocional e de ser criativo, né? Eu sempre trago isso. Total. Muito bom, e a gente já está chegando no final, infelizmente, mas eu não quero finalizar sem antes lhe fazer uma pergunta que eu estou fazendo para todos os meus convidados, independente do tema, tá? Então vamos lá, Bi, se você pudesse dizer uma frase, um conselho, uma orientação que, na sua opinião, todo líder deveria ouvir pelo menos uma vez na vida, o que é que você diria? Nossa, a primeira que me vem não era que eu tinha planejado. Que é, cuide da sua chama interior primeiro, porque só assim você consegue inspirar
e a performance também dos outros. Eu tenho falado muito a frase de só gente viva por dentro é o que sustenta a performance de verdade. Porém, eu como liderança me engano se eu quiser avivar, revitalizar as pessoas do meu time sem antes estar cuidando do que me mantém vivo por dentro, né? E isso é claramente sobre interesses, sobre prazer, sobre motivação intrínseca e, portanto, a gente precisa do autoconhecimento para saber isso. Então, assim, cuide primeiro da sua chama interior, porque é ela que vai iluminar todo o desenvolvimento da sua carreira. Porque às vezes você está vendo uma coisa linda, maravilhosa, você está com uma carreira muito bem desenhada, pragmaticamente falando, e de repente você tem um esgotamento. E aí você não vai conseguir cumprir. Então cuida do que te mantém vivo, pelo amor de Deus, o que te mantém vivo por dentro, que assim você também vai iluminar outras pessoas à sua volta, você vai ser uma liderança autêntica e inspiradora. Excelente, Bi, muito obrigada, viu, mais uma vez por sua presença aqui com a gente. Eu agradeço muito, achei que nosso papo foi riquíssimo, minha filha, foi muito produtivo esse papo. Papo Seleto é assim, é produtivo, é direto ao ponto, é conteúdo, eu digo que é ouro, é um ouro gratuito. Porque todos os meus. Eu não convido qualquer pessoa, eu confio muito, né, nas pessoas que eu convido no conteúdo. Então eu sei que vão me trazer realmente ouro, realmente um conteúdo pautado, bem embasado, né? Perfeito. E prático. É isso que eu busco, é isso que é o Papo Seleto. Se você quiser conhecer os outros episódios do Papo Seleto, se inscreva no nosso canal, @paloma.aceleta. E também nos siga no Spotify, é só digitar Papo Seleto, que você vai encontrar. Muito obrigada, todo mundo ficou aqui com a gente até agora. Bi, muito obrigada mais uma vez e aguardo vocês no próximo Papo Seleto. Obrigada, Pá. Beijo, pessoas. Beijo. Tchau, tchau.